O inverno pouco rigoroso deste ano de 2017 traz um alerta aos sojicultores do Brasil. O alerta é em relação à ferrugem asiática da soja, principal doença da cultura que pode acabar com as plantações caso não seja tratada de maneira eficaz. No Rio Grande do Sul, especialistas já estão preocupados com a futura safra do grão a 2017-2018. No ano passado, ciclo 16-17, o inverno foi mais forte por lá e foi capaz de acabar com as plantas de soja guaxa, chamadas de voluntárias, impedindo, portanto, com que, se houvesse ferrugem instalada, ela se perdurasse até o início do novo ciclo. Este ano está sendo diferente, o inverno foi menos rigoroso e há, portanto, a expectativa dessa doença chegar no Brasil de maneira mais intensa e até mais rápida. Vamos ver mais na reportagem de Annelise Nicolodi. O plantio da soja avança na maioria das regiões produtoras. Segundo a Emater, dos mais de 5.700.000 hectares, 12% estão semeados. É a safra mais importante para os produtores gaúchos, que neste ano devem se preocupar com uma doença que pode comprometer toda a lavoura. Aqui na área experimental a gente já teve áreas que a gente perdeu 100%. Existem áreas que a gente deixa, que a gente busca colocar a variedade que a gente tem e naquele local a gente não executa nenhum manejo fitossanitário. Enfim, que a gente quer saber o que está acontecendo e como está ocorrendo a situação de doenças, de insetos, de plantas daninhas, como está a capacidade competitiva daquela cultivar frente a uma situação regional. E a gente tem várias situações já que muitos cultivares a gente teve zero de produtividade. Produziu alguma coisa de matéria seca, para dizer que não produziu nada, mas ela tem um potencial destrutivo muito grande. E por ter um ciclo reduzido, a incidência dela, embora muitas vezes possa parecer pouco, de uma semana para outra isso já pode mudar totalmente o feedback que tu tem da tua área. Então tem que ficar atento. Pesquisadores acreditam que o inverno pouco rigoroso pode fazer a ferrugem asiática aparecer mais cedo, especialmente no Rio Grande do Sul. A orientação é para que os produtores monitorem as áreas de soja e façam o primeiro tratamento preventivo cerca de 40 dias após o plantio. É que todo manejo que for feito para a ferrugem, ele tem que ser preventivo, a gente tem que se precaver, porque a gente não pode deixar que aquele esporo chegue na superfície foliar e ele germine. E aí a gente tem uma série de produtos hoje que tem essa ação protetiva e a gente, para aquelas situações onde que já tem uma situação de lesão, o que acontece? E aí a gente já tem produtos que são mais curativos. Então tudo é uma questão de tomada de decisão. O que a gente tem que estar é atento, monitorando, isso é fundamental. E aí já tem uma série de regiões do estado que o pessoal tem esse sistema de alerta, eles têm essa capacidade de nos alertar se está ocorrendo. Hoje, muito pelas mídias é mais fácil da gente saber e a gente começa a precaver. Mas o monitoramento ele é essencial. É essencial aqui na área experimental, ele é essencial em qualquer lavoura, ele é essencial, na verdade, para todos. E até uma questão aí entra a situação de ele deveria ser feito pelos órgãos estaduais, eles deveriam ser feitos pelos órgãos de pesquisas públicos, eles deveriam fazer esse trabalho já e de alerta, né? Para o doutor e especialista em pragas da Universidade de Cruz Alta, uma das principais recomendações ao produtor é para que fique de olho não só na sua lavoura, já que os esporos do fungo são disseminados pelo vento, o que significa que plantações próximas podem ser infectadas. A partir do momento que o esporo, a questão por vir pelo vento, e a partir do momento que esse esporo ele chega em contato com a superfície foliar, o que acontece? Esse esporo ele se deposita na superfície foliar e a partir do momento que ele tem uma temperatura de ambiente adequada, e aí a gente está falando entre 15 graus a 25 graus, que é o que os pesquisadores falam que é a melhor temperatura para esse esporo poder germinar. E quando essa temperatura ela se associa com a umidade do ar, e aí a gente fala em molhamento da superfície foliar a partir de 6 horas, ou seja, tem que ter pelo menos 6 horas do molhamento dessa superfície foliar, e aí a gente tem o período da noite que favorece isso, o que acontece? Esse esporo que está aqui sobre a superfície vegetal, ele germina. E ao germinar, ele passa a produzir enzimas, ele passa a produzir uma série de substâncias que ele passa a degradar essa primeira barreira que a superfície vegetal tem.
e aí entra a parte da cutícula, que é aquela primeira barreira que a superfície vegetal tem. Ao romper essa primeira barreira, o que acontece? Esse esporo ele passa a penetrar, e aí ele já está em outra fase no ciclo, né, da doença, ele passa a penetrar dentro da superfície vegetal e ele passa a absorver todo aquele nutriente que a planta estaria produzindo para colocar folha, para colocar sistema radicular, para colocar tecido, ele passa a retirar esses nutrientes da planta e passa a ser um parasita. E aí o que ele faz? A partir disso ele passa a completar seu ciclo. A partir do momento que a gente começa a ver que a superfície foliar tem lesões e a parte inferior da folha é mais característico para a gente ver isso, o que acontece? A partir do momento que a gente vê essas lesões, é que, essa ferrugem ela já completou seu ciclo e ela já está liberando esporos para outras plantas, para outras regiões. E aí aqui a gente está na região de Cruz Alta, que é uma região bem característica de ventos predominantes. E aí esse evento que está incidindo agora na área experimental, se ele vem de uma região de qualquer, e aí a gente fala não só de Cruz Alta, mas de outras regiões onde que tem esporos da ferrugem sendo liberados, há uma probabilidade muito grande que esses esporos cheguem até a nossa área experimental aqui. A ferrugem é uma das doenças mais severas, podendo comprometer de 10% até 100% da planta e pode ocorrer em qualquer estágio da cultura. Sempre ficar atento a temperaturas mais amenas e umidade no ar são fatores que contribuem bastante para a presença dela. E o estado do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul são as localidades onde tem registro, tanto de foco de ferrugem asiática, quanto também de soja guaxa. Vamos continuar falando de soja, mas agora como é que fica a previsão do tempo? São chuvas, é o armazenamento de água no solo para os estados produtores da oleaginosa. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja ainda segue atrasado no Brasil. Agora, em torno de 40% de áreas já foram semeadas, em comparação ao ano anterior, que durante o mesmo período já haviam sido implantadas mais de 50%. Agora, os estados mais adiantados ficam entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, onde já passam de 80% de áreas semeadas. E os estados mais atrasados é o estado de Goiás e também Minas Gerais, onde as áreas semeadas não passam de 15%. No decorrer dos próximos dias ainda vai ter previsão de chuva no centro-sul do Brasil, principalmente aqui nessas áreas produtoras entre o centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e também a faixa oeste da Bahia. Previsão de acumulados elevados, em torno de 70 milímetros. Os ventos no alto da atmosfera ainda transportam bastante umidade para o centro do país e ainda vai ter previsão de chuva abrangente em grande parte do sudeste, até na região sul. Só que as chuvas no sul do Brasil elas vão começar a perder intensidade. Tanto que no decorrer do período seguinte, agora o tempo mais seco vai ficar entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, estado do Paraná e também Santa Catarina. No estado gaúcho, até tem alguma previsão de chuva, mas de maneira muito fraca e isolada, porque as pancadas mais fortes de chuva ainda vão seguir restritas aqui entre o estado do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o interior da Bahia e também o norte da região de Minas Gerais. No decorrer do terceiro período, essa chuva agora no centro do país vai perder intensidade. As instabilidades vão voltar a se concentrar na região sul, vai ter previsão de acumulados elevados, em torno de 70 milímetros. E a chuva vai perder força aqui entre a região centro-oeste, sudeste e grande parte da metade norte do Brasil. Ainda vai ter previsão de acumulados significativos, em torno de 30 milímetros, entre a faixa leste do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas de maneira bastante isolada. Então, no decorrer das próximas semanas, ainda vai ter previsão de chuva em áreas produtoras, tanto do centro-oeste como também do sudeste. Isso garante ainda cenários bastante otimistas para esse andamento do plantio das lavouras de soja.